Olá, pessoal! Bem-vindos a mais esse podcast da Fernanda Matera, do Pod Fê. Aqui, a Fê Matera, sua terapeuta, e eu convido você para entrar nesse universo das ferramentas energéticas. Se você gosta de terapias holísticas, se você vive disso, sim, terapia pode ser um negócio e pode ser rentável. E com o nosso tema de produtividade desse mês, no nosso episódio 157. E essa temporada, né, tô chamando de produtividade, de poder, né, para ser leve e produtiva. E eu queria trazer também algumas ferramentas espirituais que você pode usar para ajudar na sua produtividade, né? Quando eu falo para usar uma força espiritual, eu tô falando do poder da intenção, né? Não precisa ter uma religião ou acreditar em algo maior. Essa força que reside dentro da gente. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente vai lá e faz, né? E antes da gente aprofundar mais nesse assunto, desculpa o cenário, mas isso aqui tá uma loucura e eu não queria deixar de gravar para vocês esse episódio, para contribuir com vocês, então desculpa de alguma forma o cenário, as doideiras aqui. Para quem tá ouvindo, não tá vendo que tá cheio de livros, cheio de coisa aqui, né? Ahn, mas para você que tá vendo, mil desculpas. E vamos lá. Então, né, o poder da intenção. É uma energia direcionada, é um propósito, é um foco que você coloca naquilo. Então, trazendo um pouquinho, né, do que a gente falou sobre dinheiro, né? Aonde você foca é onde cresce, né? E o Access fala, seu ponto de vista vira a sua realidade. Então, a gente começar a olhar para isso também de uma forma que para criar você. Eu falei, né, de se manipular para criar mais para você, que manipulação não é ruim. Mas vamos trazer aqui também, né, o foco. E aí não existe procrastinação numa interessante ponto de vista. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente está procrastinando é porque aquilo não é prioridade para a gente, porque aquilo a gente não está colocando foco, né? E muitas vezes a gente espera chegar em situações drásticas, em coisas assim, para a gente poder, né, tomar uma atitude. Exemplo, doenças, né? Você sabe que tem que fazer dieta, você sabe que tem que fazer exercício, mas a hora que eu fico com diabetes, a hora que me acontece isso, aquilo, outro, que daí eu vou começar a fazer isso, né? Ah, então, a intenção é muito simples, mas é muito profunda. E no episódio anterior eu te ajudei a descobrir qual foi o seu maior desejo, e eu quero convidar você, revisita aquela lista, revisita aquelas intenções, né? E qual é seu maior sonho aí? E quando a gente define uma intenção clara, focada, a gente está estabelecendo uma direção para os nossos pensamentos, emoções e ações. Essa clareza permite a gente alinhar os esforços e realmente, verdadeiramente, para aquilo que realmente a gente quer, né, alcançar. E aí a gente começa a criar uma sinergia. E para você se acreditar, né, em coisas maiores, são os milagres acontecendo, são as sincronicidades do universo, tá? E aí é você começar a olhar para isso, né? E muitas vezes a gente começa sabendo o que a gente não quer. Ok, é um ótimo começo, mas aí agora o que que eu quero? E aí é onde também você tem que começar a comunicar isso para o universo, né? E quando a gente fala de manifestar, viver essa realidade dos sonhos, prosperar nos negócios, ou ter o relacionamento desejado, você tem que praticar, né? E aí, o que que acontece também muitas vezes? A gente, né, faz uma, faz duas, e aí a gente acha que porque não aconteceu, porque não foi para ontem, porque não é no nosso tempo, as coisas não estão funcionando. E aí o universo falou assim: ué, eu tô dando para ele, mas eles não conseguem esperar, então eu vou parar. E aí fica nessa coisa do para, continua, e as coisas nunca acontecem. Então, né, o poder, né, da constância. Né? E aí é semear no mais profundo dos seus desejos e aspirações. Tem muitas coisas que vão acontecer de um dia para o outro, mas tem sonhos e tem desejos que vão demorar alguns anos, tá? Então é começar a olhar para isso. E o que impede você de acessar esse poder, essa força extraordinária? Comece a olhar para as suas crenças limitantes e percepções. De novo, autoobservação. Então, quando eu desejo, isso não vai acontecer, ou eu fico me comparando com o outro, quais são essas coisas que, quando você está visualizando o seu sucesso, quando você está visualizando as coisas que você deseja na sua vida, que vem ali, né? Que eu brinco que é o anjinho e o diabinho. Então, o que que é esse diabinho aqui falando para você? E aí, quanto mais você fala assim, não, ok. E tem um ditado que eu gosto muito em inglês, né? Que é também da programação neurolinguística, é fake until you made it. Então, faça de conta até que aquilo aconteça. Então, tem certas coisas que a gente não vai ter vontade de fazer, ou, né, que vem lá dentro da gente a dúvida, mas continue fazendo, porque quanto mais você faz, mais as coisas vão acontecendo,
né? E aí você vai se fortalecendo naturalmente as suas intenções e começa a abrir portas para você. Não é aquela coisa caiu do céu, né? E fazer a sua parte não é só uma ação, é também mudar aqui a sua mentalidade, né? Não sei se vocês já leram o livro do Segredo, ou viram o filme, o documentário, é um pouco sobre aquilo. E aí não é o que está aqui no nosso consciente, mas é o que está aqui no nosso inconsciente, que é o que realmente faz as coisas acontecerem. Só que para a gente mudar o inconsciente, muitas vezes o consciente aqui tem que fazer a reprogramação, que é a constância, né? Então, algumas perguntas também que eu, né, mudando um pouco de assunto, mas nesse mesmo assunto que é, começa a se fazer essas perguntas. É sustentável? Porque muitas vezes também você não vai alcançar aquilo, porque às vezes não é sustentável. Você vai ter que se matar literalmente para fazer aquilo, né? Vai ter que ficar muito doente e tudo mais, né? E aí a gente começa a falar dos porquês. Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? E o que impede você de ter essa força? E aí agora começa a repetir, né? É, e coisas que podem te fortalecer. Opa, percebi que eu falei, né, que eu pensei aqui comigo, dinheiro não nasce em árvore, é muito difícil, né? Pode POC do Access ou cancela do Theta Healing e começa a trazer coisas que fortaleçam. E não se julgue, puta, de novo pensei isso. Não se julgue. É um aprendizado, gratidão, tive mais clareza agora. E daí vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, né? Quanto mais clara e mais poderosa a sua intenção, e quanto mais essa autoobservação, quanto mais constância, mais você vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, existem várias práticas que você pode fazer. Eu dei exemplos aqui, né, do Theta Healing, do Access, da programação neurolinguística. Então, começa a fazer aquilo que funciona para você. E muitas vezes, não estou criticando, tem técnicas de mesa, de tarô, de cartas, né? Ótimo, lindo, maravilhoso, está te indicando ali o que está acontecendo, mas o que que você vai fazer com aquilo? Não é simplesmente limpar a energia lá que resolveu. Então, começa a fazer isso. Não é só os downloads do Theta Healing, não é só fazer o enunciado aclarador do Access que vai resolver. Qual é a ação que eu vou fazer? E a ação, muitas vezes, é mudar aqui, ó, a mentalidade, né? Então, se você ainda não conhece, né, sobre Teta Healing, sobre Access, eu tenho vários vídeos aqui no meu YouTube, nas minhas redes sociais, né? Se você quiser, né, algum download, você coloca aqui sim, e eu trago para você ali nos meus posts. Então, começa a olhar para isso, né? E aí, começa também a olhar para esses seres que não têm corpos, que eu falo que são as entidades, e começa a olhar isso e te chamar isso para seu favor, que é o que a gente chama, né, da sua equipe de trabalho, dos seus mestres, seus tutores, que estão ali para contribuir com você. Mas se você também não se abre, não vai resolver, né? Então, crie um ritual de intenção pessoal, faça a leitura de um livro todas as manhãs, comece a criar hábitos. Por exemplo, todo dia de manhã, a hora que eu acordo, eu não mexo no celular, não mexo nada, mas eu faço a minha meditação, começo a olhar as minhas crenças limitantes, começo a fazer o meu digging do Theta Healing, começo a fazer meus enunciados do Access, para as coisas mudarem. E é todos os dias. E eu gosto muito quando a Vaiana Stable, que é a fundadora do Theta Healing, fala: se você acha que já resolveu toda a sua vida, me conta como, porque a gente é um ser vivente. Nós estamos toda hora criando crenças, muitas fortalecedoras e algumas às vezes não tão boas, e aí a gente continuar se observando e se trabalhando. Então, queria trazer isso para vocês no episódio de hoje. Então, resumindo aqui, o poder da intenção é uma ferramenta poderosa para todos nós, para mudar nossa realidade, para cultivar uma intenção clara, que só vai conseguir se você tiver constância, no foco no positivo, em transformar os seus sonhos em realidade, tomar ação. Então, essas são as minhas dicas para vocês do episódio de hoje de produtividade, de poder, potencializar, né, a sua força espiritual, começar a colocar tudo em prática. E é isso. Gratidão por você estar assistindo aqui esse episódio 157 do Pode Fê, do Produzindo o Sonho. No episódio da semana que vem, a gente vai falar sobre o ser autêntico. Então, até semana que vem, no próximo episódio. E se você está me ouvindo, vendo ou qualquer coisa, ativa as notificações aí. Se você acha que isso vai ser com contribuição com alguém, compartilha. E gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui. Beijos!